Olá, amigos! Antes de iniciar o nosso estudo, você já sabe, dê o seu like, se inscreva no canal Ismael Escrituras Facilitadas. Toda semana eu vou postar um conteúdo aqui muito interessante que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, se esse vídeo abençoar a sua vida, não esqueça de compartilhar, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é importante. Agora vamos ingressar no nosso assunto. Em Romanos capítulo 8, verso 26, está escrito assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. De onde será que o apóstolo Paulo tirou essa informação que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Eu fiz uma pesquisa no Stories, no Instagram, perguntando, será que isso ele tirou de sua experiência pessoal? Ele teve uma experiência muito íntima com Deus, ele chegou a essa conclusão a partir desse contato direto com Deus. Aprendi pela minha vida de oração que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí eu dei também outra opção. Será que ele tirou isso a partir da experiência de Atos capítulo 2? Lembrando que ele estava por ali nas redondezas e essa história ficou conhecida por ele. Então, será que ele tirou essa conclusão a partir do evento de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado? Aí depois da sua conversão ele percebeu, nossa, então o Espírito Santo está realmente sendo derramado. Então, daí eu concluo que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Nós não sabemos orar como convém, então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tirou dessa experiência de Atos capítulo 2? Será? Ou será que há um mistério? A gente não tem como a gente descobrir, ou será que ele tirou isso da tradição oral? Bem, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. O método CLTT, C de contexto de produção, aí vai contexto histórico, contexto cultural. Toda vez que a gente analisa um texto, temos que considerar o contexto. Isso é uma viga, uma base, um pilar muito básico da interpretação, não apenas da Bíblia, mas de qualquer livro. O L do CLTT seria a linguística aplicada. Eu aplico a linguística aplicada é um ramo muito grande, né? Tem diversos sub-ramos, linguística textual, pragmática, enfim. E o T, os dois T's, né? Significa Torá escrita e Torá oral. Torá oral diz respeito à tradição judaica. E se conecta com a letra C, que é o contexto de produção, contexto cultural. Vamos analisar aqui como a tradição contribuiu para que o apóstolo Paulo chegasse a essa conclusão. Na verdade, é um entendimento muito simples, mas eu acredito que é pouco conhecido e é muito importante que você entenda a fim de que a gente evite uma interpretação deslocada da Bíblia, sabe? Tirando do contexto e achar que esses gemidos inexprimíveis é alguma outra coisa, algum mistério. Não, não é. É algo muito simples que sempre houve na tradição judaica. A gente vai ver isso aqui agora. Então, se segura na cadeira que lá vem revelação. Bem, para introduzir melhor esse assunto, nós precisamos lembrar aqui a história de Israel no deserto. Quando o povo de Israel estava ali no Sinai e Moisés subiu no monte para pegar a primeira tábua da lei. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias lá no monte Sinai orando. E quando ele estava lá em cima, perto de se cumprir os 40 dias, no fim dos 40 dias, o Senhor falou para ele que o povo de Israel havia pecado, seguindo outros deuses, né? O povo de Israel fez o bezerro de ouro e disse que esse bezerro foi quem nos tirou do Egito. Então Deus estava revoltado com a atitude do povo de Israel. Moisés, mesmo assim, desceu do monte com as duas tábuas e quando ele viu a cena, a Bíblia diz que ele quebrou as duas tábuas do testemunho, as duas tábuas da lei. E logo depois que ele fez isso, né, a Bíblia nos relata que Moisés voltou a subir o monte. E lá ele pediu perdão a Deus. Ele clamou para que Deus tivesse misericórdia do povo de Israel, que Deus não eliminasse o povo de Israel, que Deus se compadecesse deles. E Deus ouviu. Ele falou que eu vou fazer conforme você está me pedindo. Deus atendeu a oração de Moisés. E aí, os rabinos vão discutir
Como é que foi que Moisés orou para ser atendido? O Midrash, então, vai resgatar aqui tradições. Eles dão algumas explicações e uma delas é muito conhecida e muito forte. Eu vou citar uma explicação em específico que nos é dada pelo Midrash. Moisés não deixou um único canto dos céus no qual ele não se lançou a si mesmo em oração. E o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: o que pode uma boca fechada dizer? Quando o advogado Moisés parou de advogar pelos judeus, foi o Espírito Divino que estava arguindo em seu favor. Sua boca estava silenciada, porque ele não tinha argumentos em favor do povo. Ele estava meramente implorando por misericórdia. É esse o entendimento. Lembrando que aqui é um entendimento bem anterior ao do apóstolo Paulo. Óbvio que o Midrash ele foi compilado no início da Idade Média, mas aqui ele está retomando tradições, crenças que são muito anteriores à vida do apóstolo Paulo. Vamos agora aos fundamentos bíblicos. O Midrash vai nos brindar com o estudo de provérbios. Primeiramente, antes de entrarmos nesse assunto, eu quero ressalvar que o estudo feito pelo Midrash acerca do livro de Provérbios ou qualquer outro livro da Bíblia é um pouquinho diferente do que estamos acostumados a ler por aí. Então, o livro de Provérbios vai ser amarrado com os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles estão sempre relacionando Provérbios, os Salmos, o livro que for, eles sempre vão relacionar ao Pentateuco, ou à Torá. Bem, esclarecido esse ponto, vamos à análise que eles fizeram de Provérbios. É Provérbios, capítulo 24, verso 28. Está escrito assim: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. O que é que esse verso vai nos dizer, segundo eles? Bem, eles vão tratar esse verso aqui como um eco da repreensão dirigida contra o povo de Israel lá no Monte Sinai, no momento em que o povo pecou, quando erigiu lá o bezerro de ouro. Eu vou detalhar aqui para você entender melhor essa relação. Quando o povo de Israel erigiu o bezerro de ouro, o que foi que o povo disse? Vamos verificar lá no livro de Êxodo. Está em Êxodo capítulo 32, versículo 4. Está escrito assim: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ora, isso aqui é um falso testemunho. Quem tirou o povo de Israel do Egito não foi o bezerro de ouro. Quem tirou o povo de Israel do Egito foi o próprio Deus. Então, Israel está levantando aqui um falso testemunho. Isso aqui é um ato de uma língua enganosa. Então, segundo a tradição, Provérbios 24, versículo 28, alude a esse gesto de Israel, que mentiu ao dizer que foi o bezerro de ouro que os tirou do Egito e não o próprio Deus. E o versículo seguinte de Provérbios 24 está a chave. Provérbios 24, verso 29. Provérbios 24, verso 29 está escrito assim: não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não digas isso. O entendimento da tradição é de que essa aí seria a resposta do Espírito Santo ao próprio Deus. O povo de Israel pecou com língua mentirosa, dizendo que foi o bezerro de ouro que os tirou da terra do Egito, quando na verdade foi Deus que os tirou. E a resposta vem do Espírito Santo. Como se o Espírito Santo dissesse para Deus: não diga que vai retribuir o povo de Israel com a mesma moeda. Ou seja, não diga que vai destruí-los. Tenha misericórdia deles. Não destrua esse povo. O versículo 28 aponta para a repreensão sofrida por Israel, porque eles realmente pecaram com a língua mentirosa, com falso testemunho. E o versículo 29 é a voz apaziguadora do Espírito de Deus, dizendo: não digas que vai repreendê-lo com a mesma moeda. Não diga isso. Poupe o povo de Israel. Então, quando Moisés estava ali no Sinai, orando, a tradição vai interpretar, ele estava gemendo. O que é que ele estava gemendo? Essas palavras aqui de Provérbios. Não diga que vai retribuir conforme as suas obras. Não diga que vai retribuir o povo por aquilo que eles estão fazendo, pelos seus pecados. Não diga que vai retribuí-los.
em mesma medida, com a mesma moeda. Não faças isso, ó Deus. Então eram essas palavras que Moisés estava replicando. Ora, mas essas palavras não são de Moisés. Essas palavras estão no livro de Provérbios. É justamente esse o entendimento. Moisés estava orando de acordo com a palavra de Deus. E o Espírito Santo estava intercedendo por ele. Era um eco do próprio Espírito Santo em Moisés. Moisés era apenas digamos que um instrumento pelo qual o Espírito Santo estava ecoando a sua voz. O Espírito Santo disparou a voz dele por intermédio de Moisés. Isso seria, segundo a tradição, interceder pelo Espírito. Moisés estava orando com gemidos lá no Monte Sinai, ecoando a voz do próprio Deus, que dizia: não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Não diga isso, ó Deus, não diga isso. Tenha misericórdia do povo de Israel. Então é essa a ideia, essa é a origem dos gemidos inexprimíveis. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para você. Agora que já entendemos a origem do gemido inexprimível, era algo que já existia ali desde a comunhão de Moisés com Deus no Monte Sinai, clamando pelo povo. Nós já entendemos isso. Agora, por que é justamente o Espírito Santo? Por que não um anjo intercedendo? Vamos lá. Segundo a tradição, cada nação, cada povo tem um anjo que o representa perante a corte celestial. Por isso que você vai encontrar, por exemplo, no livro de Daniel, que o anjo Gabriel foi detido pelo príncipe da Pérsia. A tradição vai interpretar que esse príncipe da Pérsia é o anjo que representava o povo persa ante a corte celestial. Então a batalha espiritual ali, no contexto do livro de Daniel, na verdade, é semelhante ao que acontece hoje nos tribunais. O anjo Gabriel queria passar um recado para Daniel, aí o príncipe da Pérsia entrou com embargos, ou entrou com recurso, como é comum a gente ver no nosso Brasil, entrou com recurso. Não, agora é a vez da Pérsia brilhar, não é o tempo de Israel ainda, Gabriel não tem nada o que fazer lá embaixo. Essa é uma disputa judicial, não é que houve exatamente uma guerra em que um anjo puxou a espada, outro veio com escudo, outro veio com arco e flecha. Não é assim que a tradição vai nos contar. Vai nos contar como uma briga judicial diante da corte divina. E quem representa Israel diante dessa corte divina? Ninguém. Israel é a única nação que não tem qualquer representante. Porque está escrito: Israel é porção do Senhor. É propriedade exclusiva de Deus. Ele não tem representante perante o Senhor. O Senhor mesmo vai pela causa de Israel. O Senhor mesmo lidera Israel. É uma propriedade dele. A única forma de Israel alcançar misericórdia não é por meio de um anjo, mas é por meio do próprio Deus. Então precisa haver alguém na brecha orando, mas orando o quê? Em espírito. Precisa haver alguém gemendo, ecoando a voz do próprio Espírito de Deus, que se levanta para advogar perante o próprio Deus a causa do povo de Israel. Deus, ele mesmo advoga a causa de Israel. Apenas é necessário haver um homem na brecha ali gemendo e orando. Essa é a ideia que está lá no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo pegou essa ideia. Ele conhecia, ele era um rabino, ele entendia profundamente, ele foi um grande fariseu. Ele conhecia profundamente as Escrituras. Por isso, ele vai nos relatar em Romanos 8, versículo 26 e 27. Vamos conferir. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Percebeu que o contexto é de fraqueza? É o mesmo contexto de Moisés. Moisés não tinha argumentos para falar em favor do povo de Israel. A boca dele estava muda, fechada, cerrada. Ele não tinha nada a dizer. Então apenas gemia, dizendo: tenha misericórdia, Senhor, não faz isso. Ele apenas conseguia ecoar a voz de Deus com um gemido. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Segundo a referência Strong, inexprimíveis significa aquilo que não pode ser expresso em palavras. Esse é o sentido. É a mesma situação de Moisés, não tinha palavras adequadas. Por isso, precisou, digamos, pegar emprestado a palavra do próprio Deus que estava ali intercedendo por meio dele. Então Deus intercede usando o seu servo para ele mesmo, ou seja, para o próprio Deus. É algo cíclico. Deus envia o seu Espírito, o Espírito usa Moisés como instrumento e Moisés apenas ecoa a voz do Espírito e assim Deus exerce a misericórdia que ele quis exercer desde o início. Bastava ter aquele homem ali, no caso Moisés, na brecha. E o apóstolo Paulo vai ecoar toda essa tradição. E no versículo 27 ele vai ratificar esse entendimento. Ele vai dizer: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele vai dizer aqui que segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo intercede pelos santos, exatamente conforme está na tradição oral. Era o Espírito Santo que estava intercedendo por quem? Pelos santos, no caso, o povo de Israel, que era um povo santo. Santo no sentido de separado, não no sentido que eles estavam puros, porque eles estavam em pecado ali, pecando com o bezerro de ouro, pecado da idolatria e do falso testemunho, dizendo que foi o bezerro de ouro que os tirou do Egito. Mas, de qualquer forma, era sim um povo santo, um povo separado. Então, esse é o fundamento utilizado pelo apóstolo Paulo para dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma tradição oral que vem desde o Monte Sinai. E isso temos que levar em consideração quando interpretamos as Escrituras. Essa é a relevância do método CLTT. Temos que sempre pegar a passagem da Bíblia e amarrar com seu contexto de produção. E como é que a gente aplica essa mensagem se você tiver alguma angústia, alguma causa que está te consumindo, seja algo de você, seja com seu filho, com seus pais, com algum amigo querido, se existe algo que está te consumindo, entre na presença de Deus, mesmo que você não tenha palavras, peça a Deus para colocar as palavras. E mesmo que não venha palavras, mesmo você pedindo a Deus para colocar as palavras, e mesmo que essas palavras não venham só um gemido, creia que isso aí pode ser sim uma ação do Espírito Santo. Um gemido pode ser apenas um choro, mas permaneça na presença de Deus. Gaste tempo. Moisés gastou 40 dias chorando, apenas pedindo por misericórdia, mal conseguia abrir a boca. Às vezes leva tempo. Não quer dizer que ele passou 40 dias chorando mesmo assim. Possa ser que ele passava 1 hora, chorava, aí depois dava meio-dia, ele orava de novo, não conseguia palavras, chorava. A gente não sabe exatamente como aconteceu, mas a Bíblia fala que foram 40 dias. Mas não quer dizer que ele passou todas as horas, minutos e segundos chorando. Então não se preocupe, às vezes leva tempo mesmo até estarmos aliviados do fardo. E quando você sentir uma resposta, um alívio, é porque Deus atendeu a sua oração. Mas saiba que essa oração não foi sua, foi o Espírito Santo que intercedeu por você com gemidos inexprimíveis. Então, dê vazão ao Espírito Santo quando você for orar. Não se apegue muito ao tempo. E mesmo que você não tenha todo aquele tempo para orar, só tenha 15 minutos, ore aqueles 15 minutos. Depois, quando tiver mais 10 minutos, ore pelo mesmo tema que está, digamos, perturbando sua cabeça, angustiando o seu espírito. Volte a orar, volte a gemer, volte a chorar. Em algum momento você vai sentir alívio. Pode durar 3 dias nessa situação, pode durar 1 semana, pode durar até 40 dias, como foi o caso de Moisés. Mas creia que se você se posicionar, deixar o Espírito falar por você, em algum momento virá o alívio e você vai ter a sua vitória de oração, a sua resposta, e depois você vai relatar o seu testemunho. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e que Deus abençoe a sua semana.